Existe uma teoria chamada teoria do cérebro trino. E aí eu já vou primeiro esclarecer para vocês que é uma teoria que já está obsoleta, né? Isso foi criado lá nos anos 60, 70. E Paul MacLean, ele achava que nós tínhamos três partes no cérebro e que cada parte dessa tinha uma função. Então existia uma função para que cada parte tinha um momento de evolução em que elas funcionavam de formas distintas. Isso já foi vencido, já é uma coisa tida como obsoleta, porque hoje a gente já entende que não, que essas três partes elas se falam ao mesmo tempo e elas funcionam em conjunto. Porém, é muito mais fácil entender o pensamento, é muito mais fácil usar a analogia do cérebro trino do que abrir mão dessa explicação, porque foi uma evolução de conhecimento. E eu vou usar aqui o cérebro trino para a gente entender esses sistemas, essas três partes do nosso corpo ou do nosso cérebro, tá bom? A primeira parte é chamada de cérebro reptiliano, ou é a parte que envolve o sentimento mais primitivo, os instintos, né? Quando você colocou o pé no chão, quando você pensou na respiração, quando você estava passando ali, estava com tato, estava usando ali o seu cérebro reptiliano, ou esse sistema do cérebro reptiliano, a parte que está falando da parte motor, né? A parte que você consegue entender que o corpo é uma máquina. E se nós fôssemos fazer uma analogia com o passado, lá na época das cavernas, o homem era tido como melhor ou pior pela força, pelo quanto ele podia carregar das coisas. Tinha muito valor nessa parte do músculo, da força, da máquina do ser humano. A segunda parte é chamada de sistema racional. Ela vem... é essa que você conseguiu pensar. E eu coloquei uma ordem aqui para você entender como ela funciona. Quando você julgou o que estava sendo feito, pô, o Emerson está pedindo para eu fechar os olhos. Quando você ficou pensando na respiração, quando você ficou pensando nas outras coisas que eu falei para você não pensar, quando você ficou raciocinando, tal, é a área racional, a área da inteligência do QI, né, do coeficiente de inteligência mais lógica, mais racional. E tem uma terceira parte, que não é nessa ordem que é falada, mas eu fiz aqui por conta da minha apresentação, é o sistema límbico, onde ficam as emoções, onde ficam a parte que faz você sentir. É dali onde vem o medo, dali onde vem a felicidade, a alegria, dali onde vem os sentimentos, dali onde você começa a perceber se você está triste, se está alegre. E esses sistemas, quando a gente pega lá o cérebro trino, esse formato aqui lá de 1960, 1970, se achava que eles funcionavam de forma independente. Eu vou fazer uma analogia com a música, como se cada um deles fosse uma nota musical. Só que hoje a gente já sabe que não, que a gente toca tudo junto, que é como se fossem acordes. Mas eles existem, só que eles funcionam de forma conjunta. O sistema reptiliano, ele fica ligado a todo o seu corpo. Ele vai pegar ali a parte motora, a parte do sentimento, hardware, como eu falei. E ele tem é chamado de reptiliano porque os seres menos desenvolvidos, como os répteis, os anfíbios, eles têm somente essa parte do cérebro deles. Então eles atuam, eles não têm... Você não pega, por exemplo, eles atuam com a raiva, eles atuam com o medo, mas eles não atuam com felicidade. Você não vai ver um crocodilo feliz ou com saudade. Eles não têm essa outra parte. O sistema límbico, ele é uma farmácia que vai soltando químicas conforme você vai pensando. Essas químicas vão deixar você mais alegre, são hormônios, né? Vai deixar você mais acelerado, vai deixar você mais preocupado. É uma farmácia que você tem e as emoções são combinações dessas químicas. Por isso que as pessoas, às vezes, o açúcar deixa você mais alegre, de repente o álcool deixa você mais divertido, não sei, mais nervoso, e pessoas consomem outras químicas para poder alterar, e é por isso que existem os remédios que alteram a química do seu corpo, mas você tem ali uma farmácia que produz, esses hormônios produzem essas químicas, e essas químicas vão fazendo com que o seu comportamento mude. Por exemplo, você não consegue sorrir se você estiver triste, mas se você começa a receber os hormônios da felicidade, você consegue sorrir. Então, se você estiver preocupado com cortisol, que é o estresse, que é uma das químicas que tem ali, você não vai conseguir, você vai estar preocupado. Se tiver com adrenalina, você está eufórico. Então, existem químicas que o sistema límbico vai gerindo e vai deixando você, vai mudando o seu estado de humor, seu estado de alegria, enfim. É por ali, é uma farmácia que você tem. E o neocórtex, que é essa parte do pensamento, da lógica,
ele tem, aí sim, uma área que você tem controle, que é de 5 a 12%, e uma área que você não tem controle, que é uma área onde tem muita informação guardada, mas essa informação você não acessa de uma forma fácil. Olha que interessante. Quando você aprende alguma coisa de verdade, esse conhecimento ele sai da razão e vai para esse lado do seu subconsciente. Quer ver só? Eu vou dar um exemplo para você. Quem não sabe dirigir e vai para uma autoescola, pega um carro para dirigir, ao dirigir, ele tem que prestar atenção. E é muita coisa para prestar atenção. Tem que prestar atenção no volante, nos pedais, tem que prestar atenção no câmbio, tem que prestar atenção na marcha, no velocímetro, na rua, se alguém está passando, no cinto. São diversas variáveis que uma pessoa que não sabe dirigir precisa prestar atenção para conseguir fazer alguma coisa. A gente só consegue prestar atenção em algumas coisas. Então, repara que uma pessoa que está começando a dirigir, ela tem muita dificuldade para dirigir. Tem que ter muita calma com ela. E conforme ela vai praticando, com base na repetição, ela vai treinando o cérebro nessa outra parte que ela não tem acesso. E aí o cérebro começa a aprender a dirigir e ela não precisa mais pensar para dirigir. Sai no automático. Você conhece alguém que dirige usando o celular? Nem sabe que está dirigindo? Chega em casa e não sabe nem como foi? Dirige usando o celular e ainda comendo alguma coisa ao mesmo tempo? Conhece alguém que dirige usando o celular e ainda consegue apartar a briga das crianças no banco de trás? Como uma pessoa consegue fazer tudo isso e nem perceber? Porque ela aprendeu nesse outro local, que é onde está. E o segredo da superação é quando você consegue transferir o conhecimento para essa área e fica totalmente no automático. O que nós estamos fazendo aqui é entendendo que existem outras áreas, que existem outras coisas, e quando você domina essas outras áreas, quando o pensamento, quando o conhecimento e as habilidades vão para esse nível, você se transforma num outro tipo de pessoa. Uma pessoa com alto nível de realização, ela tem essa outra área com muita coisa aprendida. Então ela já toma a decisão rápida, certa, e você fica ainda pensando como se estivesse aprendendo a dirigir. Chega de repente ali na frente de uma negociação e o cliente faz uma objeção. Essa pessoa de alto índice de resultado, que é o milionário, que é a pessoa que já sabe superar a situação, ela faz automaticamente. Ela não tem que parar para pensar ou para raciocinar sobre aquele problema que aconteceu, porque ela já tem guardado, tanto como aquela pessoa que dirige rápido. Então, o segredo da superação está em você treinar essa outra área do seu cérebro para que ele haja de forma coesa e positiva quando você não está nem percebendo que ele está funcionando. E aqui a gente vai fazer algumas experiências para você perceber como a gente pode fazer isso.